Olá pessoal, eu sou Alfredo Velker e esse é meu canal de variedades. Estou aqui para trazer um assunto interessantíssimo para você. Assista até o final. Eu vou falar sobre pandemia, Segunda Guerra Mundial, Viktor Frankl, Madhu e Melissa Tobias. O que tudo isso tem a ver? Pois muito bem, assista até o final que você vai ficar sabendo. E como isso pode ajudar a encontrar o sentido da nossa vida para que nós possamos reforçar nosso sistema imunológico e melhorar nossas questões. Se você não está inscrito, se inscreva, já vai dando o seu like aí, porque a gente precisa desses likes, desses comentários que vocês fazem e essa interação que dá alegria, dá vivacidade e vida para o canal. Muito bem. Todos nós estamos experienciando uma forma diferente de viver a vida, onde a gente fica confinado às nossas casas, nossos movimentos são restritos, e isso tem um efeito muito grande no nosso psicológico. E o que eu trouxe para vocês aqui é a experiência da Segunda Guerra Mundial de Viktor Frankl. É muito pior do que nós que temos que ficar em nossas casas. Os judeus tiveram que ficar reclusos nos campos de concentração. E uma dessas pessoas que foram reclusas no campo de concentração foi Viktor Frankl. E Viktor Frankl era um psicanalista, psiquiatra, e durante esse tempo que ele teve lá, ele percebeu que a estabilidade física ou o porte físico das pessoas não era a diferença que fazia com que uns sobreviviam e outros fizessem a passagem. E Viktor Frankl, que é criador da logoterapia, que é terapia do amor, do sentido da vida, ele percebeu que às vezes tinha uma pessoa magrinha, talvez mirrada, que não teria muita resistência, e ela sobrevivia. E às vezes um indivíduo fortão, musculoso, sarado, morria. E ele percebeu o que aconteceu, qual que é a diferença. Não é o físico, mas estava no processo mental, e Viktor Frankl percebeu isso. E onde ele acabou criando a logoterapia, que é onde você busca encontrar o sentido da vida. E Viktor Frankl, nesse processo, percebeu que essas pessoas que sobreviviam que tinham um sentido na vida. E o que era o sentido na vida para essas pessoas que estavam reclusas no campo de concentração? Esse sentido da vida para as pessoas é escrever um livro, rever um parente, comer uma comida que ela gostava, viajar, fazer alguma coisa diferente. Então ela tinha um sentido, um plano diferente, porque ela tinha que sobreviver para que chegasse a um lugar pré-determinado na sua mente. E isso fazia muita diferença no sistema imunológico e na resistência da pessoa. E que ele até chamou um nome bem especial, que o pessoal usa na psicologia e usa alguns termos mais avançados, que chama resiliência. Então, resiliência é uma capacidade que o indivíduo alcança de sobreviver ao meio, porque ela tem um sentido da vida. Então, ela suporta aquilo porque ela tem algo mais. Então, fica a dica aí. E onde isso tem a ver com Madhu? Madhu, assim, é brilhante a ideia de Melissa Tobias, até parabenizo ela, é um livro de ficção científica. Mas ela criou os personagens e os nomes com base na frequência da palavra. Então, quando a gente pronuncia as letras, elas têm uma vibração que se relaciona ou que indica que é alguma coisa. Por exemplo, se eu falo a palavra árvore, a vibração que isso provoca é uma vibração parecida com a vida da árvore. Entenderam? Então, como se fosse uma linguagem universal. Por exemplo, se fosse conversar por telepatia, essa vibração que ia passar, não ia ser a sonorização. E veja que a sonorização é uma capacidade muito grande
de criar matéria e dar direção e dar sentido às coisas. Por isso a gente tem que ter muita habilidade e pensar muito antes de falar as palavras. Muito bem. Então, Melissa Tobias, essa fascinante, fantástica escritora, escreveu esse livro e ela colocou Madhu, que é a personagem principal. A vibração de cada palavra tem esse sentido. E no livro, para quem não sabe ainda, ela previu lá no livro, que foi escrito em 2014, está que em 2020 a humanidade passaria para uma pandemia e 1/3 da população morreria. E qual que era o diferencial que brilhantemente ela escolheu? É aquelas pessoas que não estavam evoluídos ou não queriam evoluir espiritualmente, e veja bem que espiritual não é ligado à religião, tem pessoas que estão ligadas à religião espiritual e tem pessoas que não estão ligadas a uma religião e são espirituais. Tem pessoa que está na religião e não é espiritual, e tem pessoa que não está na religião e não é espiritual também. No sentido psicológico e do pensamento, espiritualidade, para ficar mais claro, é quando eu tenho consciência do todo e eu amo incondicionalmente e sou agradecido incondicionalmente pela vida. E quando eu pergunto quem mais. Então, a espiritualidade faz com que a gente perceba o nosso mundo ao nosso redor, que a gente seja muito mais amoroso ou amorosa com as pessoas, e esse querer ser uma pessoa melhor, querer que esse mundo tudo vá bem, isso é espiritualidade, é levar em conta o todo. Então, voltando para o livro, Melissa Tobias, ela coloca lá que daí a Madhu, ela tem que encontrar a saída para que houvesse a redenção, a salvação, ou que a humanidade pudesse retornar ao seu sentido, ao seu retorno, a sua vida cotidiana, normal, feliz, do jeito que a gente puder imaginar. E qual que era o sentido que Madhu teria que encontrar? É o sentido de encontrar o amor. Como fazer para esse amor permear e fazer parte do cotidiano das pessoas, e isso faria a salvação delas. Então, tem que ter uma busca, tem que ter um sentido. Então, o que fez ela sobreviver naquela nave gigante, fazer amizade com a híbrida Siri lá, e depois fazer amizade também com o androide, e depois acabar se apaixonando. Então, essa espiritualidade, esse amor incondicional, essa vontade de mudar, de querer ser uma pessoa melhor, fez com que a personagem alcançasse ou permanecesse viva e alcançasse seu objetivo. E para encerrar, eu vou contar a parábola dos 2 sapinhos. 2 sapinhos caíram numa tina de leite e eles começaram a nadar. Um falou assim, não tem jeito, não vou conseguir sair daqui. Desistiu, afundou, se afogou e morreu. E o outro não desistiu, continuou nadando. E leite, quando bate muito, para quem mora no sítio, aqui é um sítio, tem muito mato, tem leite, tem vaca. Então, o leite, quando você bate muito, o que vira? Vira manteiga. Manteiga se faz batendo o leite. Então, essa tina onde o sapinho havia caído, se transformou em manteiga. A partir daí ele teve uma base sólida, um ponto para pular, pulou e saiu para a vida. Então, qual a diferença? Nessa pandemia, nesse processo, você vai ser o sapinho que desistiu, ou você vai ser o sapinho que não desistiu e continuou nadando na tina de leite até virar manteiga para poder sair. E assim foi Viktor Frankl durante o campo de concentração. Ele persistiu, estudou, viu o sentido e trouxe uma coisa muito boa do momento ruim que estava acontecendo na vida dele. Então ele encontrou o sentido da vida e ele passou a ensinar para as pessoas o sentido da vida. E no caso de Madhu também, olha que o desejo de incondicional salvar a humanidade, ajudar a encontrar a solução. Então, Melissa Tobias, meus parabéns para você. E para você que está assistindo, que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado.
dê seu like, se inscreva e faça seu comentário. Dê sugestões também para novos vídeos. Um abraço e muito obrigado.